Obrigada. Então, boa tarde. Eu, claro, tenho que agradecer a oportunidade de participar dessa jornada. Embora tenha que falar que Pedro lembrou a nós que um colóquio, ele sempre é ligado também, além da boa prosa, ao vinho. Vamos ver se terminamos essa jornada, pelo menos, com essa celebração. E dizer que quando eu fui convidada, eu realmente tomei esse momento com esse sentido de que seria uma partilha de uma reflexão de apontamentos bem iniciais, que eu quero aqui, enfim, compartilhar, na expectativa de que vocês possam me ajudar a conduzir uma ideia que eu estou tentando inicialmente, né, nessa seara, do que é trabalhar os índices da Inquisição do Brasil, sobre as sentenças, né, os pareceres das sentenças emitidos pela mesa inquisitorial. Então eu dividi a minha fala, assim, inicialmente, eu vou fazer o que eu estou chamando aqui de uma cartografia gentílica, só para situar vocês no que são os delitos, trabalho do século XVIII, quais são as naturezas desse delito e pela região, e depois então eu analiso propriamente, eu vou dar dois exemplos aqui, porque não tem como avançar, para vocês entenderem o que é que eu estou tentando problematizar. Bem, passo então a leitura. Em um domingo de 26 de setembro de 1745, Custódio da Silva, sob o olhar de uma multidão, cumpriu o auto de fé na forma costumeira em Lisboa. De Carocha e São Benito foi assaltado Citra, Sanguíneos e Efusiano, pelas ruas públicas até a igreja de São Domingos, onde, na presença do rei Dom João V, inquisidores, ministros e toda a nobreza, foi sentenciado. Foi julgado e qualificado como bígono pela mesa inquisitorial do Tribunal de Santo Ofício. Condenado, jurou de leve por ser suspeito na fé católica. Instruído nos mistérios da fé, cumpriu as penas espirituais que lhes foram impostas, seguido do degredo por 5 anos para trabalhar nas galeras de sua majestade. Custódio era então um jovem índio de 28 anos, natural da aldeia do Menino Jesus, da igreja de Garapé Grande, batizado, crismado, na sede de Belém do Pará. Aos olhos dos inquisidores, as razões de sua condenação eram claras. Custódio, eu vou tirar as aspas porque eu vou ficar abrindo e fechando, mas vocês vão perceber que são citações documentais. Sabia muito bem ser viva a dita primeira e legítima mulher e, esquecido de sua obrigação, com grande atrevimento e pouco temor a Deus, fingindo-se solteiro, cometeu o delito de bigamia. De seu processo, salta aos olhos uma particularidade. Custódio não sabia falar português e prestou seu depoimento por meio de um intérprete, o padre Ares. Se o objetivo do inquisidor é sempre vasculhar a consciência do delinquente a fim de descobrir suas verdadeiras intenções, difícil não reconhecer a complexidade para penetrar nos propósitos de Custódio, que sequer podia se expressar em português. Não parece improvável que essa tradução tenha produzido mal-entendidos, tema instigante abordado os estudos sobre os línguas em seu papel decisivo na mediação entre o mundo cristão e nativo, ao participarem ativamente nas obras de catequizar, confessar-se e salvar as almas. Mas se ainda não são claros todos os motivos que penderam contra Custódio, sabemos que sua condenação foi extraordinária, já que, excepcionalmente, os réus indígenas foram sentenciados com rigor. Seja nos casos de bigamia ou feitiçaria, os pareceres inquisitoriais assinaram para uma visão complacente e misericordiosa, tomando em conta certas circunstâncias atenuantes, julgando que nem sempre esses delitos se tratavam propriamente de assunto de fé. Nessa comunicação, procuro examinar a apreciação do Tribunal Inquisitorial de Lisboa, tentando compreender particularmente como essa instituição respondeu às expressões das práticas religiosas, costumes e cultura indígenas em contato com o mundo colonial. À luz das sentenças proferidas nos processos durante o século XVIII, busco analisar mais detidamente de que forma a mesa inquisitorial se pronunciou nesses casos, recorrendo a uma cultura jurídica que propunha uma interpretação mais benevolente para as populações desprotegidas, fundamentada no uso do conceito de persona miserabilis e da ignorância invencível. Por esses princípios, os índios foram compreendidos na condição de pessoas rústicas, gente tosca, de fraco entendimento, colocando os naturais como prisioneiros de uma ignorância invencível, ou seja, da sua incapacidade inata de dar-se conta de seus erros, em função da falta de consciência do pecado. Sugiro ainda que os índios se apropriaram dessas mesmas ideias, instrumentalizando a condição de ignorantes devido à sua falta de instrução doutrinária,
para atuarem na sua defesa em seu favor diante do Tribunal Inquisitorial. Como bem sabemos, que eu estou dizendo aqui nessa cartografia gentílica, que eu vou apresentar alguns pequenos dados aqui para vocês. Como bem sabemos, apesar do Tribunal da Inquisição não ter sido instalado na América Portuguesa, sua presença na colônia se fez sentir no século XVIII por meio da visitação do Grão-Pará e Maranhão entre 1763 e 69 e pela atuação de uma ampla rede de agentes da fé, como os familiares e comissários, que agiram em nome do Santo Ofício, acolhendo e encaminhando também denúncias contra indígenas que feriam os preceitos da doutrina cristã. Com esse expediente, o Santo Ofício acabou por acolher denúncias contra índios em graus e situação distinta de contato, como resultado de um longo processo de conquista e colonização que envolviam desde índios recém-contactados pelos descimentos, que sequer falavam português, índios neófitos aldeados nas missões pelas ordens religiosas, ou ainda aqueles já destribalizados, seus descendentes mestiços, incorporados ao cotidiano colonial sob os cuidados do administrador ou do clero secular. Por meio desses relatos, localizamos 273 denúncias registradas nos cadernos do promotor no século XVIII, que promoveram a instrução de 61 processos, dos quais 21 apresentam a sentença final. Esse aporte documental ilustra a complexidade de formas de inserção das populações indígenas em contextos históricos e regiões diversas no Brasil colonial, que a ação historial alcançou nos lugares mais recônditos, circunscrevendo praticamente todo o território da América Portuguesa. Agora, isso. As fontes identificam 168 índios de diferentes procedências, como os G, ocupantes de uma vasta área do Planalto Central, os Tupi-Guarani, habitantes da costa atlântica e bacia amazônica, ou ainda o Arauá, às margens do Rio Negro, ao longo do Médio Amazonas e nas cabeceiras do Madeira. É importante registrar que raramente a procedência étnica foi propriamente explicitada, constando apenas poucas referências a etnônimos ou espaços e menções a alguns grupos, nomeadamente citados nas fontes como Tabajara, Gueguê, Baré, Paiacu, Caiapós, Curumariá, Pataxó, Xumano e até Inhambiquara, que é um grupo isolado. Enfim, na grande maioria, aparecem sob a forma de termos genéricos que definem a procedência indígena, como Gentil da Terra, Carijó ou Tapuia. Há ainda outros 105 denunciados que são nomeados por suas designações mestiças como caboclo, mameluco, cafuso, indicando a descendência indígena. Em todos esses casos, a descrição identitária indígena marcava a profusão de situações de contato que redimensiona e amplia significativamente o mosaico cultural dos denunciados, trazendo implicações importantes para se compreender a atuação da mesa inquisitorial. Isso é perceptível quando analisamos a tipologia das denúncias contra os índios mestiços. Embora os delitos fossem enquadrados indistintamente nos moldes circunscritos do regimento inquisitorial, uma análise mais detida da sua natureza sugere um espectro de significados muito mais amplo, expressando desde ritos culturais gentílicos e ou trocas e apropriações culturais partilhadas, reproduzidas e recriadas no ambiente dinâmico do processo de interação entre as populações do mundo colonial. Este é o caso, por exemplo, podia dar muitos outros, mas eu vou elencar aqui dois para a gente refletir essas questões. Dos chamados descimentos de demônios, em que os índios foram acusados de participarem em congressos sabáticos, regados a beberagens da Jurema, enquanto o mestre, tocando o maracá, entoava a dança embalada pela cantoria indígena. Os que provavam da bebida caíam ao chão e tinham visões de mortos, no cenário descrito como uma possessão coletiva. Foi justamente uma dessas descrições, de grande densidade etnográfica, que Dom Souza e Castro, índio principal e governador de sua nação dos Tabajara, da aldeia da Serra do Ibiapiaba, foi dar pessoalmente à mesa do Santo Ofício em Lisboa em 1720. Contava por meio de seu intérprete, o padre Antônio Souza Leal, que a índia Antônia Guiraguçu invocava os demônios que lhe respondiam várias perguntas do outro mundo. Para isso, tomava umas grandes fumaças de tabaco de cachimbo até ficar fora de si. De fato, estes rituais gentílicos persistiam em detrimento do trabalho árduo da conversão e, mais grave, ultrapassavam os limites dos aldeamentos. As cerimônias, as tais que ele relata, envolviam os índios principais de sua parentela, mas também outros colonos e mestiços que participavam desses mesmos rituais. Todas essas práticas, então, ancestrais,
circulavam e eram, portanto, tomadas em novos sentidos no processo dinâmico de ressemantização de tradições culturais diversas no caldeirão cultural da colônia do século XVIII. Outra expressão, outro exemplo que a gente pode ver é o roubo, venda e negócio de partículas consagradas para a produção de amuletos, as famosas bolsas de mandinga, que atadas ao pescoço fechavam o corpo, práticas de origem africana e presentes em Portugal e no Brasil. Esse tipo de relato traz, por excelência, a convergência de heranças ameríndias e africanas, partilhadas também com outros colonos do convívio colonial, em que os recursos da magia indígena, cristã e africana se fundiram para alcançar mais poder e eficácia. O emprego de plantas, objetos, orações, mediado por adivinhações, sortilégios, conjuros, enfim, circulavam entre índios africanos e seus descendentes, numa escola de ofícios de magias que atravessavam todo o território, numa amálgama infusão de práticas religiosas que se constituíam em disputa e ou partilha do domínio sobre o sagrado na profusão de matrizes culturais da colônia. Portanto, há de se repensar os diversos significados dos delitos, né, enquadrados aí, na visão do regimento, sem reduzi-las também à ideia da latência de uma gramática cultural nativa que enfoca a sobrevivência e a permanência de ritos puramente indígenas. É preciso colocar todas essas práticas e ritos na dinâmica do contexto colonial, nessa complexa rede de contatos e interação entre índios contactados, índios recém-contactados, índios aldeados, índios coloniais, populações africanas, homens pobres, os próprios colonos, que promoveram, enfim, mesclas e adaptações culturais, como já chamaram a atenção alguns estudos, que eu não vou aqui mencionar, enfim. Isso posto, então, gostaria de refletir como a percepção inquisitorial tratou esse protagonismo nativo, depreendido da leitura das sentenças dos processos relativos aos índios do Brasil. Como demonstram estudos recentes sobre a história do direito, a realidade do Novo Mundo e o contato com as populações indígenas suscitaram uma série de reflexões, provocando a transformação, a adaptação ou adequação de um corpo de conceitos que assumiram matizes e expressões locais, tomando em conta as premissas americanas. Fruto desse processo adaptativo, os conceitos de persona miseráveis e da ignorância invencível foram princípios fundantes para o entendimento das práticas culturais das populações indígenas. Como bem sabemos, o tema da ignorância invencível dos índios foi notoriamente tratado desde o século XVI por Las Casas, ao promover a defesa do direito das comunidades indígenas do Novo Mundo, e em termos de matéria de foto espiritual, o preceito evangélico da correção fraterna. O ponto nevrálgico do debate era a inocência presumida ou não dos índios, baseados no princípio de sua ignorância invencível, ou seja, segundo essa tese, os índios, pela ignorância da lei natural, cometiam apenas pecado moral. Apesar da gravidade de seus pecados, não se podia considerar como ofensa intencional a Deus e por isso não cabia castigo eterno. Muito ao contrário, a ignorância invencível de que padeciam os índios só poderia ser superada com a atuação paternal e benevolente da Igreja. Recentemente, em uma obra magistral, Pedro Calafate mostrou como este debate esteve presente nas universidades de Coimbra e Évora, em sintonia com a Escola Ibérica da Paz, em uma tratadística de vários que ele lista, mas enfim, basicamente 3, Martim Ledezéia, em 1560, Fernão Rebelo, em 1608, e Francisco Soares, em 1613. Mostrou ainda que no final do século XVII, a questão da ignorância invencível foi também retomada por Padre Antônio Vieira, ao propor uma releitura dessa premissa expressa na obra Clavos Profetal. Vieira referia-se abertamente aos povos indígenas, tratando de saber se o argumento da indesculpabilidade do mundo pagão poderia ser aplicado aos índios do Brasil. Com sua agudeza e arte de engenho, argumentava que os índios eram dotados de ignorância invencível de Deus, ou seja, não conseguiam, nem conseguiriam por si sós, agir em conformidade com os preceitos éticos da lei natural, mesmo os mais universais, e que, como tal, não poderiam ser condenados às penas eternas do inferno, dado tratar-se de ignorância inculpável. Afirmava que, sob essas condições, para os índios haveria salvação mesmo fora da igreja, postulando sua radicalidade. A este propósito, em 1690,
pouco antes da morte de Vieira falecer, o Papa Alexandre VIII condenou como escandalosa e ofensiva a tese deste pecado filosófico nos mesmos termos em que Vieira defendeu. Então, a tópica da ignorância era assunto tão decisivo à época que foi abordado ainda em outras obras capitais, como do direito indiano, em especial no Indiaro Yuri e a política indiana, mais precisamente nos capítulos 18 e 19 do jurista espanhol Juan Solórzano Pereira. Compêndios amplamente consultados, gestaram jurisprudência nas Américas, convertendo-se em referência obrigatória para os funcionários e eclesiásticos do século XVII e XVIII. Eu posso dizer que a partir desse debate, né, e dessa atmosfera, difundiu-se uma posição jurídica e canônica, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mais ponderada em relação aos índios, entendidos na sua condição de miseráveis, rudes, de menor idade, de entendimento tardio, resultando na consideração de que eram presas fáceis por sua falta de consciência de pecado. Considerava-se que os índios não tinham capacidade de se salvarem sozinhos, pois eram reféns de sua falta de razão e entendimento, e por esse motivo era causa justa e legítima conduzi-los ao cristianismo, cabendo à igreja protegê-los com uma atuação mais pastoral do que propriamente punitiva. Segundo essa visão, a condição miserável dos índios se constituía uma situação de privilégio no direito canônico, já que nessa situação o delinquente deveria ser tratado com comiseração. Contudo, a aplicação dessa prerrogativa não seria indiscriminada, ou seja, não seria operada de forma automática e mecânica, implicava determinadas circunstâncias que não colocassem em xeque outras evidências em contrário. Nessa matéria, o privilégio otorgado aos índios na condição de miseráveis ou ignorantes não os eximia incondicionalmente do seu delito, como propunha Vieira, mas deveria ser sempre considerado, à luz do seu contexto, como um atenuante do castigo. Segundo essa leitura, o que mudava para o caso dos índios era o grau de severidade da pena, já que, sendo pecado mortal em outros, neles era venial, pois produto da consciência errônea. Nessa perspectiva, a consciência do delito será de primeira importância. Enfim, a premissa geral foi a seguinte: os índios não podiam ser culpados do pecado, posto que não possuíam consciência reta e certa sobre suas ações. Logo, ainda que cometessem faltas, não eram responsáveis de todo sobre seus pecados, se não comprovada a clara intencionalidade. Por consequência, as medidas corretivas não poderiam ser aplicadas com o mesmo rigor, que seriam então empregadas em outros casos, adotando como pressuposto a clemência dos castigos. Passo aqui a dar dois exemplos dos processos e termino. O primeiro caso é de Anselmo da Costa, um jovem índio de 14 anos. Depois de receber 5 dúzias de palmatórias do seu diretor, Rodrigo Pereira Gastão, confessou ter roubado corporais e um sanguíneo, troços de pedra d'água, os pedaços de fitas do berço de menino Jesus, para confeccionar uma bolsa de mandinga e se livrar dos perigos de mordidas de cobras e onças. Após amargar 4 anos nos cárceres, os autos foram finalmente vistos na mesa do Santo Ofício em Lisboa, em 5 de outubro de 1768. Então pareceu a todos na mesa que as culpas não eram bastante para dar prosseguimento ao processo, porque tanta qualidade das mesmas culpas como a do réu não podiam merecer pena maior. Explicavam ponderadamente: não pede maior castigo a qualidade da culpa, despido de parte ou suspeita deles, com invocações e outros atos indubitavelmente protestativos de apartamento da religião, o que nada se encontra nos termos presentes, antes de ver buscar o réu as mesmas coisas sagradas com a licença e o respeito que cabia na sua capacidade. Insistem, ainda que fosse impróprio, tudo se devia atribuir à ignorância do réu. Claramente demonstrada por Anselmo, que sequer fora capaz de dizer os mandamentos da lei de Deus, desconhecendo inteiramente o espírito e as causas que induzem a superstição. Na visão dos inquisidores, tudo concorria para considerar a falta de ânimo para o delito, porque, não o conhecendo, não podia ter malícia para o perpetrar, e sem ela, a malícia, não pode haver malefício ao uso e destino que o mesmo réu fez das referidas coisas sagradas. Ou seja, invertendo a situação, julgaram que a disposição de Anselmo não era para abusar dos objetos sagrados, mas sim confirmar o poder profícuo de seus efeitos. Assim, nesses termos, recomenda a suspensão do processo. Pesou ainda em seu favor sua tenra idade e a dilatada prisão de 4 anos. Para reparar a situação, o réu foi repreendido na mesa, solto e instruído
dos ministérios da fé para a salvação de sua alma. Outro exemplo agora de bigamia foi o processo de Felícia, da aldeia de Itapuã e sertão do Rio Negro, implicada com bigamia. Segundo seu testemunho, somente consentira um novo casamento por determinação do seu senhor, que facilitou os meios, inclusive com licença do ordinário. Os detalhes deste processo de mais de 200 folhos retratam muitos meandros do cotidiano colonial, mas quero frisar aqui a situação caótica que Felícia relatava sobre o processo de evangelização dos naturais. Difícil não reconhecer que denunciava a negligência dos colonos, dos sacerdotes, instrumentalizando estes argumentos em sua defesa. Nos exames, disse que não conhecia o mal que obrou, que não sabia se era ofensa a Deus, já estou terminando, a Deus, porque ninguém lhe tinha ensinado. Entre outras coisas, informou que confessava e comungava por obrigação da quaresma, mas não sabe o fim a que fazia. Sobre o sagramento do casamento, não sabia que era vínculo insolúvel e nem por que razão uma mulher não pode ser ao mesmo tempo com dois homens. Disse ainda que ninguém tão pouco lhe ensinou a doutrina cristã e, mais alarmante, segundo as informações da rei, o pouco que aprendera fora umas orações com sua madrinha, Maria Gentia, índia, portanto, que vivia na mesma casa. Acusações gravíssimas que tocavam em feridas abertas. O grau de responsabilidade do seu senhor ao conduzir mal a sua administração, impondo seu casamento e deixando a cargo de uma índia a instrução da doutrina cristã, e, por extensão, a parcela da responsabilidade do padre, que foi inclusive implicado no imbróglio ao ser acusado formalmente em libelo de justiça de não cumprir bem o seu ofício. Pela apreciação da mesa, nada tinha de católica a não ser a água do seu batismo. Bem, concluo. Considerações finais. Né? Em muitos desses casos, revelam nas entrelinhas, como já demonstraram outros estudos, né, temos aqui colegas, aspectos relevantes que concorreram para uma ação que favorecia o abrandamento da austeridade na aplicação do regimento ministerial. Uma gestão limitada por conflitos de competência, crítica à eficiência da ação evangelizadora, incapacidade de controle dos imensos territórios surgentes, a tropicalização da consciência do clero, a reticência das autoridades coloniais, a influência de uma visão racionalista ilustrada do pensamento católico português, enfim, todos os motivos que concorreram nos despachos finais dos processos inquisitoriais para vergar a etiologia atribuída aos desvios dos índios, destituindo o demônio de sua primazia para ceder o espaço, no caso dos índios, à ignorância vencida. Ao final, os despachos retrataram uma interpretação benigna por ser um índio pobre e miserável, que nascera e se criara nas trevas da gentilidade e do paganismo, não tendo a devida instrução da doutrina e dos mistérios da fé necessários para a sua salvação, pela lamentável ignorância e total rusticidade que são propriamente ordinários dos índios. Talvez por isso mesmo, o estertor da atuação do Santo Ofício, a mesa recomendava incondicionalmente a absolvição dos penitentes, atendendo à ignorância com que eram obrados, impondo as penitências espirituais para sua emenda. Ou seja, o Tribunal do Santo Ofício finalmente se rendia à esterilidade de processar os índios do Brasil. Obrigada.